sou Marcelo Caetano, sou diretor, roteirista e produtor do filme Baby. Eu sou Érico Rassi, roteirista e diretor do filme Oeste Outra Vez. Olá, meu nome é Pedro Freire, eu sou roteirista e diretor do filme Malu. Eu sou Renata de Almeida Magalhães, sou produtora brasileira há mais de 40 anos e sou presidente da Academia Brasileira de Cinema. Bom, a gente está aqui hoje com os nossos diretores, alguns que estão concorrendo ao Prêmio Otelo. Todo mundo aqui vive de cinema e só tem uma coisa que a gente gosta tanto quanto fazer cinema, que é falar sobre cinema. Então, hoje aqui com nossos diretores em cena, a gente preparou umas perguntinhas, que são umas fichinhas. Então, vou começar. Quem vai tirar a primeira pergunta é o Érico, que está mais pertinho de mim. Tá. Qual a importância do primeiro plano de um filme? E como vocês chegaram ao primeiro plano do filme de vocês? Começando com você, né, Érico? Eu acho que o primeiro plano ele pode ser importante para a gente definir a atmosfera do filme e o que a gente vai ver a partir dali, né? Eu defini o primeiro plano do Oeste na montagem, né? Eu sempre penso a montagem como quase que um restart do filme. Então, não era originalmente o primeiro plano que eu tinha pensado, não era a primeira sequência, mas não era o primeiro plano. Mas na montagem a gente sentiu que aquele era o primeiro plano que já resumia um pouco assim, o primeiro gênero do filme, que tinha aquela cara mais de um faroeste, e ao mesmo tempo era um plano que tem também lixo ali, né? Então não é um faroeste tradicional, mas é um faroeste que também fala da precariedade, né? Um ambiente que vai tratar desses homens que são precários também ao mesmo tempo. Marcelo. O Baby ele começa com um plano, uma fanfarra dentro de um centro de detenção juvenil, né? Inicialmente no roteiro era um espetáculo de teatro feito pelos meninos que estavam ali nesse centro de detenção. E aí quando eu comecei a ensaiar com os atores, eu comecei a achar muito chato começar com uma peça de teatro ruim, assim, falei, cara, ninguém vai assistir esse filme. E aí eu gosto muito de musical, gosto muito de videoclipe, gosto muito da linguagem musical. E aí eu tava nessa que é a Fundação Casa, lá em São Paulo, que é o Degaze aqui, né, no Rio. E aí eu falei, que aula que tem aqui? Aí me levaram numa aula de música, eu falei, cara, vou começar com um musical, posso ser queimado fazer isso, né, mas vou começar com um musical dentro de um sistema prisional. E aí imaginei realmente uma cena de abertura musical mesmo, assim, como tinha muito nos anos 50, 60, assim, começar o filme com os créditos e música acontecendo. Então foi essa a ideia inicial do filme, que eu acho que é um pouco a ideia, também, que um pouco o Érico falou, né? Essa atmosfera do filme de falar de coisas muitas vezes muito duras, mas trazendo música, trazendo vida, cor, né? Falar desses personagens não como vítimas, mas sim como pessoas que estão em movimento, que estão em potência, que estão ali querendo trazer um aporte para o mundo de luta, de resistência. Então, acho que a música no filme, né, e essa cena de abertura era quase como um grito de guerra mesmo, assim. Então, eu gosto muito de pensar, assim, o que é a primeira imagem do filme sempre, sabe? Todos os meus curtas eu tive esse cuidado de parar para pensar especificamente, assim como a gente para pensar muito qual é o título do filme, qual é a última imagem do filme e qual é a primeira, porque é a que apresenta, né? É a que você já estabelece ali para o espectador, né? Olha, é esse mundo aqui que você vai entrar, né? Já é primeiro bom dia, bem-vindo, vem com a gente, né? Você dá a mão. Então, no caso do Malu especificamente, eu tinha pensado em começar o filme com uma câmera nervosa, em movimento, na mão, nas costas dela, ela andando por um corredor e aquela coisa meio Irmãos Dardenne, indo atrás de alguém que anda nervosamente, para já apresentar o filme num susto, numa coisa meio nervosa mesmo, né? Acho que essa é a palavra.
porque eu estava interpretando que seria interessante o filme já começar com essa inquietude da personagem. E aí quem me deu uma ideia nova foi o meu fotógrafo, Mauro Pinheiro Júnior, que é maravilhoso, e ele leu o roteiro várias vezes, a gente discutiu muito, e aí, um pouco antes de filmar ele falou: Pedro, você não acha que podia ser legal essa mulher que passa por tanta coisa nesse filme, é um drama, né? A mulher passa por tantos dramas, por tantas reviravoltas, né? Não podia ser interessante começar o filme um pouquinho só antes das merdas acontecerem, sabe? É um pouquinho só com ela bem, tá tudo bem na vida dela e aí tudo vai acontecer. E aí eu falei, caramba, Maurinho tem razão, boa ideia. E aí eu escrevi aquela cena que começa o filme, que é ela gargalhando. Fui pro extremo oposto. Começa a primeira imagem do filme, ela no meio de uma gargalhada. E aí, como o filme vai terminar com ela totalmente perdida, num momento muito difícil da vida dela, né? Então é um pouco a ideia de um arco, né? Uma mulher que começa gargalhando e termina perdida. É bacana que cinema é coletivo, né? E como as coisas mudam. Mas é engraçado porque a primeira vez que eu li essa pergunta, me veio à cabeça que bom, acho que os nossos espectadores sabem que os filmes não são filmados em ordem. Então eu queria que vocês me dissessem da experiência de cada um, que é o primeiro plano que a gente roda do filme. Vocês ficam com dor de barriga na véspera? Vocês dormem? Como é que é? Não, uma coisa que acontece muito comigo, aconteceu várias vezes nos meus curtas e aconteceu no Malu também, que é o meu primeiro longa, é que eu sempre me preparo muito, eu fico muito tempo decupando, pensando onde eu vou botar a câmera em cada cena. Então, quando eu começo uma filmagem, seja na televisão, seja no cinema, eu sempre já sei de antemão tudo onde eu quero botar a câmera. E sempre preparada para chegar na hora e mudar tudo. Porque pode chegar na hora, o fotógrafo dá outra ideia, o ator dá outra ideia, eu ali na hora, putz, mas esse fundo não tá legal, então vou mudar para outra coisa. Mas eu me preparo muito para saber para onde mudar, para estar pronto para a mudança, né? Mas enfim, uma coisa que acontece muito comigo, justamente a primeira cena que a gente vai filmar, em geral eu fico mais inseguro. Depois engata, e aí eu gosto de filmar, me sinto no meu habitat natural num set, então eu nunca sofri muito com aquele problema de ai meu Deus, não sei onde botar a câmera, não sei o que fazer, estou inseguro. Esse problema eu não tenho. Se fica bom ou não, eu não sei, mas eu costumo ter segurança do que eu quero. Mas na primeira cena eu sempre rodo muitos takes, porque ai meu Deus, não sei se isso está ficando bom, será? Ai meu Deus, será que esse filme é isso mesmo? Caramba, é um parto, né? É o primeiro, né? Então eu fico sempre com essa dúvida, sabe? Será que é isso mesmo? Será que esse filme vai dar certo? Então, sempre a primeira cena eu filmo muitas vezes e várias vezes ela cai na edição porque não fica bom mesmo assim. Já aconteceu isso comigo em 3 curtas e nesse longa. A primeira cena que eu filmei eu fiz 13 takes e não ficou na edição. Olha só, você sabe que o Fellini tinha uma frase sensacional que perguntaram para ele. Senhor Fellini, maestro, o senhor improvisa muito? Improviso a beça, mas antes eu ensaio que nem louco. É isso. Marcelo, e você? Olha, o Baby foi bem cronológico a filmagem. Na verdade, as cenas de abertura na Fundação Casa foi segunda diária, inclusive a abertura do filme foi na segunda diária. Depois, quando o Baby chega na cidade, já foi a primeira diária, foi chegando na casa dos pais dele. Então, eu fui muito tempo assistente de direção. O Pedro também foi. Eu sempre tinha um truque quando montava o plano de filmagem, quando era assistente de direção de outros diretores, que era de deixar a primeira diária meio café com leite, assim, sabe? Vai cair. Todo mundo. Só que tem que ter algum desafio também, porque senão a equipe já começa meio sem muito engajamento, né? Então era meio isso, assim, eu botei 2 cenas ali na primeira diária, a gente foi filmar, a gente foi super rápido. Eu falei, gente, o que eu faço agora, né? A equipe lá toda olhando pra minha cara. Aí passei a segunda parte da diária inteira fazendo umas imagens do centro de São Paulo, botei o personagem chorando no canto, botei ele andando no outro canto. Fui brincando ali também. Então também foi uma forma também da gente se ambientar, a equipe como um todo, de como é que a gente ia enfrentar o centro de São Paulo, né? Porque a gente filmou boa parte da cena sem fechar a rua, sem botar figurante, assim, jogando o povo lá no meio mesmo, os atores interagindo um pouco com o fluxo da cidade. Então a primeira diária ela foi um pouco esse teste, assim, né? De como é que essa equipe ia lidar. A técnica de som, ela... Eu também tento me preparar ao máximo, né? Mas eu fico tenso porque, primeiro, a gente não sabe o ritmo da equipe, se a gente vai conseguir cumprir não só aquela primeira diária, mas o filme como um todo, né? E esse tipo de filme que a gente faz
com baixo orçamento, tem muita coisa contra a gente, né? Tem dinheiro, tempo, né? Então, meu nervosismo acaba sendo nesse sentido, assim, que se eu já começar a me enrolar logo no começo, assim, eu tenho perigo de as coisas irem complicando ao longo do filme, né? Então, Agora, ninguém respondeu se tem insônia, dor de barriga. um pouquinho de insônia, talvez. Eu Não tenho é o dor melhor de do sono. barriga. Tcharam. Eu posso ler? Pode. Vou ler você quer? O que é cinema? Meu Deus. Vocês estão com tempo, Cinema né? cachoeira. Vocês consideram que fazem cinema de gênero nos filmes de vocês? Agora com o Pedro. Olha, é engraçado porque o gênero que eu mais gosto, que eu mais faço nos meus filmes desde sempre, desde o início dos anos 2000, quando eu comecei a filmar meu primeiro curta de 3 minutos em 16mm até esse meu primeiro longa, e inclusive os próximos 2 longas que eu estou escrevendo agora, sempre é o mesmo, drama. Mas por algum motivo drama não é considerado gênero. Né? Quando você vai ver filme de gênero, não tem lá o gênero drama. Não sei porquê, é o único gênero que não tem, que não é chamado de gênero. Não sei exatamente porquê. Então, mas é o gênero que eu amo, que eu mais me identifico. Já fiz comédia, gosto de comédia também, mas eu sou apaixonado mesmo pelo drama. Então, acho que eu faço filme de gênero, faço filme de drama. Marcelo. Quando a minha cinefilia sempre foi muito anos 90, assim, eu comecei a ver cinema, frequentar cineclube, clube de VHS, e eu gostava muito desse cinema que chamava-se cinema de fluxos, que era uma coisa muito ligada a artes visuais, que era um cinema às vezes desroteirizado, os atores vivendo essas experiências, muito sem construção dramática. Eu fiz o meu primeiro longa muito pensando nisso, assim, nesse cinema que era muito a minha cinefilia, né? O Corpo Elétrico ele era bem dentro dessa liberdade. Só que quando eu revia o filme, eu sentia falta de conexão com os personagens. E aí tinha algo também dentro da minha cinefilia que era um gosto muito grande por melodrama, né? Eu adoro melodrama, adoro Jacques Demy, adoro Fassbinder. Estou com uma jaqueta do Fassbinder, inclusive. Eu falei, cara, não, assim, tudo bem, assim, eu fui criado naquele lugar ali, mas ali é papai, né? Mas mamãe é um melodrama. E aí quando eu fui fazer o Baby, eu falei, cara, eu acho que dá pra fazer uma fusão dentro desse cinema que eu gosto, que tem essa liberdade um pouco em relação ao roteiro, né, que tem essa fluidez maior, junto com uma coisa que é mais voltada para o personagem, para a construção do personagem. Então acho que o Baby é um pouco a junção desses dois lugares, assim, mas eu acho que, então, que ele é um melodrama de fluxos. Muito bom. Eu acho que, assim, acho que os 2 filmes que eu fiz são filmes de gênero. O Comeback é até engraçado, porque eu achava que eu estava fazendo um thriller com uma certa dose de humor e, de repente, a primeira crítica que eu li dele, um jornalista do Hollywood Reporter falou, é um western que se passa num lugar esquecido por Deus. Eu não tinha a menor dúvida que eu tinha feito um western. Mas já o Oeste, não. Já o Oeste eu já concebi ele para ser um faroeste, mas usando o gênero sempre para contrabandear outras questões, né? Não um gênero formatado seguindo à risca todos os cânones e os códigos, mas usando esses códigos para trazer outras questões. Agora vai ser o Pedro. Opa, pegando uma frase difícil. Todo mundo pega do meio. Olha ele. Mas agora eu vou conversar com o Marcelo. Como foi seu processo de criação, sendo diretor e roteirista do seu filme? Tá. Eu sou roteirista do filme junto com outro roteirista, que é o Gabriel Domingues, né? A gente trabalhou também no Corpo Elétrico. O Gabriel hoje em dia, um grande diretor de elenco, né? Fez o Agente Secreto, o Último Azul, tá? Todo festival tem um filme do Gabriel. E a gente começou a trabalhar nesse roteiro em 2017. Foi um roteiro que foi financiado pelo Huber Bos Fund, da Holanda, então foi super interessante porque a gente também teve ali uma profissionalização do que a gente ia fazer. A gente fez parte de uma série de mercados que o fundo colocou a gente para formar as coproduções, foi uma coprodução com a França e com a Holanda. Então foi um processo de roteiro muito interessante porque, de uma certa forma, eu estava ali com o Gabriel, que era meu parceiro, tentando traduzir um pouco o que eu estava querendo contar. Então tinha essa primeira etapa ali de comunicação, depois com os parceiros dos produtores brasileiros, depois com os parceiros internacionais. Então foi um processo
de muita afirmação do que eu queria falar. Eu tinha que ter muita certeza, muita segurança e muita argumentação do que eu queria. Assim. Isso foi um teste, assim. Porque foi a primeira vez que eu estava fazendo coprodução internacional e tem coisa que você não pode ficar assim, porque no Brasil é assim, porque a gente faz, o nosso cinema é assim, tá, querido, mas então por que você veio atrás da gente? Então, pegar o nosso dinheiro. Então, tinha um processo ali que foi muito intenso de entender como é que eu ia traduzir cinematograficamente coisas que eu achava que eram muito próprias da nossa cultura, que eram muito singulares de estar ali no centro de São Paulo, de estar fazendo cinema brasileiro. Então, foi muito intenso, assim, eu aprendi a argumentar melhor minhas ideias. E aí, quando isso passa para a direção, eu achei que ia ser mais tranquilo, né? Porque, assim, pronto, agora que eu já tenho todos os fundos, está todo mundo na minha mão, aí não, a coisa vai ficando mais complexa, né? Porque você vai trabalhar com uma equipe internacional também, e aí chega gente, e aí o processo da coprodução me testou muito, mas para mim foi muito importante. E na montagem também, né? Porque a gente tem o corte é do diretor, eu escrevi, eu sou produtor do filme também, eu posso fazer o que eu quiser com esse filme, né? E é mais ou menos, né? Então, você vai se valendo um pouco desses diálogos também para construir coletivamente, né? Então, escrevi, produzi, dirigi, mas assim com muitos parceiros, são vários produtores envolvidos no filme, tem um co-roteirista, e eu ainda tive um adicional muito forte dos dois protagonistas do filme, dos dois atores, do João Pedro Mariano e do Ricardo Teodoro, que são dois atores que pesquisam muito, assim, o João Pedro e o Ricardo, eles foram na sauna, eles conversaram com os profissionais do sexo, o João Pedro passou uma noite na Fundação Casa, eles foram trazendo coisas da experiência deles que me obrigou muito a rever o roteiro durante a preparação. Então é muito coletivo, assim, é muito distribuído assim, o processo, então, que é bom também um pouco, né? Porque de uma certa forma eu estava me sentindo muito pressionado a colocar a minha visão ali, mas eu tinha esse aporte também dos atores e dos outros parceiros que eu tive. Érico. Eu sou roteirista, diretor e sou co-montador também, né, do filme. E as partes que eu mais gosto de fazer são o roteiro e a montagem, porque é onde eu tenho mais controle. Sim, eu sou controlador. Né? E no meio disso aí tem a filmagem que a gente eu fico muito pressionado, assim, por questões de tempo e de dinheiro, né? Então, no roteiro eu sempre faço muita pesquisa, assim, meu roteiro é muito baseado em pesquisa, então eu vou para as locações que eu acho que tem a ver com aquele universo, às vezes não são as locações que eu vou filmar, mas que podem me dar material de pesquisa, e faço muita entrevista, pesquiso lugares, né? Depois faço uma pesquisa iconográfica, tento ler tudo de literatura que tem a ver com aquele universo, se em algum momento eu sinto que eu travei no roteiro, eu volto à pesquisa. Então, é esse processo muito de vai e vem, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu sou muito rigoroso com o roteiro quando eu levo ele para filmagem no sentido do texto, né? Não do roteiro, do que acontece, a mise-en-scène eu construo ela junto com os atores, mas em relação ao texto, eu peço que eles sejam bem rigorosos com o texto que está escrito ali, porque acaba que eu tento seguir uma cadência e uma fluência, né, nos diálogos que dão um certo sentido de repetição. Enfim, existe um motivo porque eu peço esse rigor com eles. Mas então acho que o que eu sou mais apegado na transição do roteiro para a direção são os diálogos, é onde eu cobro... Você não mexe nos diálogos? Não, ninguém tem, só eu. Pedro, e você? Ser roteirista, ser diretor? Pois é uma loucura, né? Porque todos os meus curtas eu fiz assim, eu escrevi sozinho e dirigi, e nesse meu primeiro longa eu queria que fosse assim também. É um longa sobre a minha mãe, né? Sobre a história da minha mãe, da minha família, minha história, né? Eu estou no filme, embora numa personagem feminina, né? Mas é um alter ego meu. Então, eu trabalhei muito no roteiro a partir das minhas memórias da minha mãe, da minha irmã, minhas, né? E anotando muito todas as memórias que me vinham, do que ela dizia, do que ela, né? O jeito dela pensar, histórias que ela contava, histórias que me contaram sobre ela. Né? Entrevistei muito a minha irmã, entrevistei muito meu pai,
Aí teve uma hora que eu senti que eu estava com uma visão muito pesada dela, porque muitos traumas, né? E aí eu comecei a querer trazer uma leveza maior, então comecei a entrevistar os amigos dela, que por não serem filhos, não estarem dentro de casa, não viviam tanto a neurose familiar, né? Então tinham mais uma visão da beleza, da solaridade daquela mulher, né? E aí fui compondo 10 versões do roteiro, né? Foi um processo muito solitário, por um lado, porque eu escrevi sozinho e isso muito baseado nessas memórias, mas justamente porque foi muito solitário, eu sentia muita necessidade de puxar gente de fora para me ajudar, não como um corroteirista, como no caso do Marcelo, né? Ou nem com a equipe ainda, mas amigos e consultores. Então a gente teve 5 consultores oficiais, mais uns 4 ou 5 consultores extraoficiais, que são profissionais do cinema que são amigos e que toparam fazer uma consultoria assim meio rápida, né, na amizade, e pelo menos uns 10 amigos e familiares que leram diferentes versões do roteiro. Então essas 20 pessoas foram essenciais para mim, porque como era um projeto escrito sobre mim mesmo, sobre a minha família, era muito próximo, sabe? A sensação que dá que está tão perto que você não consegue ter foco direito. Então eu precisava que alguém pegasse e dissesse, olha, o que você escreveu é isso, isso, isso. Ah, é? Tá bom, interessante. Não tinha me tocado, sabe, que era isso que eu tinha escrito. Então eu precisava muito desses espelhos, sabe? E nisso foi muito importante a troca com as pessoas. E aí na hora de dirigir, para mim, eu não sei, eu só dirigi, eu nunca dirigi cinema escrito por outros, né? Eu já dirigi muita televisão escrita por outros. E é muito diferente, porque é muito mais frio, sabe, para mim. É muito... Sei lá, é uma coisa que você pega e você fala, tá, veio essa ideia aqui, eu vou tentar dar um jeito ali de botar a câmera, dirigir esse ator, fazer ficar legal. Legal, pode ser legal. Mas quando é você que escreve, é muito mais o que você quer dizer, sabe? Então, me emociona mais trabalhar com um roteiro meu, sabe? Agora, você falou da montagem. Quem falou da montagem? Você que foi. Eu adoro edição. Adoro mesmo. E eu acho que edição, assim, no meu ponto de vista, é uma espécie de psicanálise do filme, né? Você escreveu e aquilo foi difícil, e você filmou, e você não estourou o orçamento, ou estourou, tem que correr atrás, enfim. E ali você fica naquele quartinho escuro com uma pessoa que está analisando o seu trabalho, né? E às vezes você, por exemplo, é pegadíssimo uma cena qualquer, ou porque deu trabalho, ou porque efetivamente é importante, e vem lá a pessoa e fala, isso aqui não cabe no filme, isso é uma barriga, isso não ficou bom. Como é que é a relação de vocês com a montagem? Não, essa questão de o que eu não tenho do apego, assim, né? Eu não tenho muito apego, não. As mesmas sequências que foram mais complicadas, a sequência mais complicada de filmar do Oeste, não porque era uma sequência muito elaborada, mas porque era uma locação de um acesso muito difícil, ela caiu do filme e não tive o menor problema com isso, né? Normalmente o produtor que fica um pouco, começa a olhar torto para você, lembrar do que ele sofreu para... Mas eu tento pensar assim, a montagem realmente como um segundo roteiro, assim, como vamos começar isso aqui do zero e vale tudo a partir de agora, né? A gente não tem, a gente reconstrói o filme, né? E mesmo o texto que eu tenho muito rigor na hora de dirigir os atores, quando eu vou montar, se eu sentir que está um pouquinho diferente do que o ritmo do filme pede, eu não tenho problema também em desacelerar, em esticar um plano para poder deixar a montagem mais funcional de acordo com o restante do filme, né? Então, eu acho que eu tenho eu vim da montagem, né? Antes de ser diretor, eu era montador, então eu acho que eu fui sentindo isso, assim, a necessidade de poder pensar um novo filme a partir da montagem. Eu acho a montagem do Oeste outra vez brilhante. Acho muito boa. Porque tem uma coisa... Posso falar um pouquinho sobre o filme dele? Por favor. Não, porque tem uma coisa, tá? Não, porque tem uma coisa que eu acho que tem muito cinema... Enfim, não sei se cinema contemporâneo brasileiro, mas enfim. Eu vejo muitos filmes em que os tempos são alongados e a sensação que me dá é que os tempos são alongados por um desejo de que eles sejam alongados e não por uma necessidade daquele plano ser longo, daqueles silêncios serem longos. E aí é chato demais. É muito chato quando você sente que o diretor está alongando por
querer ser um cineasta que alonga os planos e não porque aquilo faz sentido. Sim. E o Oeste Outra Vez não tem um silêncio que seja assim. É um filme super silencioso, super alongado, as pessoas falam tempo até o outro responder, tempo até o primeiro responder de novo, e o tempo todo eu tenho a sensação de que faz todo sentido. Esse é o tempo desses caras, nesse lugar, encaixa com aquela roupa, com aquele lugar, com aquela cena, aquele cenário. Eu acho muito legal os silêncios do seu diálogo e a forma como você dirige os atores, assim, com esses tempos e como a edição respeita isso, né? Muito bacana. Também adoro. Adoro o seu cinema. Cara, eu começo a montagem durante a filmagem, né? O montador começa a trabalhar já no segundo dia de filmagem. Isso começou quando era assistente de direção, foi assistente de direção do Boi Neon. E era um filme que a gente filmava muita coisa, não filmava muito, não tinha um roteiro. Se tinha um roteiro, não tinha. A gente teve um processo de preparação onde o roteiro ele foi virando uma coisa muito fluida, assim, muito... Tinha uma estrutura, mas era muito descoberta ali naquele momento dos espaços. Então o Gabriel ele se munia muito dessa questão dessa montagem em paralelo. E quando eu fui fazer meu primeiro longo, eu falei, cara, eu acho que é uma estratégia boa. E no Baby fiz exatamente isso. Eu trabalhava cinco dias, né? E aí tinha os 2 dias de folga e um dia da folga, que não era um dia de folga, era o meu trabalho como montador que estava trabalhando em paralelo. Então eu conseguia, de uma certa forma, ver algumas cenas chaves do filme, entender se elas estavam funcionando ou não, então tinha uma coisa prática, mas também entender um pouco qual que era a cadência do filme, o que estava funcionando em relação aos diálogos, ao silêncio, à presença dos atores. Então foi um filme que a gente montou de uma certa forma até um pouco rápida, assim, né? O filme foi meio... E o Fabian, que é o montador com quem eu trabalho, e a gente tem 2 formas de trabalhar muito diferentes, assim, mas muito complementares. Assim, eu sou muito viciado em estrutura, assim, eu gosto da estrutura bonitinha. Posso mudar a cena, posso mudar a mise-en-scène, posso mudar o interior da cena ali no momento, criar junto com os atores, mas a estrutura ela é fixa até o final e é isso. Assim, o Baby ele tem até o Corpo Elétrico não parece, ele tem uma estrutura que não mudou do roteiro até a filmagem. Então não reinventa o filme na montagem, a estrutura está sempre lá. E o Fabian não, assim, o Fabian ele já consegue ter um outro tipo de percepção. Ele até fez uma imagem, ele brincou um dia, ele falou assim, cara, nós dois, você tem que imaginar o seguinte, porque às vezes eu ficava irritado, eu falei assim, Fabian, essa cena vai aí, essa cena é aqui, porque essa cena tá fazendo aqui. Ele falou, Marcelo, calma, a gente tá andando, ele é bem calmo, assim, a gente tá andando numa floresta, eu tô olhando para as copas das árvores, para os pássaros, você tá medindo o chão. Você está medindo a distância entre as árvores, você está o tempo todo nessa preocupação. Vem comigo, olha um pouco para cima também. Então tem esse processo um pouco de perder o controle também, de perder um pouco a estrutura, que foi muito desse complemento de nós dois trabalhando, assim. Que eu acho que às vezes é interessante, assim, eu gosto muito de pensar cinema como esse espaço do atrito mesmo, assim. Eu não tenho... A visão que eu tenho sobre o Baby e sobre o Ronaldo é diferente, às vezes, que os atores têm. E é nesse atrito que a gente consegue construir uma coisa que é interessante, que é ambivalente, que eu acho que é profundo, acho que é nesse contraste que a gente vai dando profundidade. Então, muitas vezes eu escolho pessoas da equipe e me habituei a trabalhar com algumas pessoas porque a gente consegue produzir alguma coisa a partir desses conflitos, desses atritos, dessas visões distintas, assim. Então, acho que é um pouco... Eu também sou muito controlador, eu também tenho uma tendência a controlar. Então é importante que tenha gente que bata de frente também e proponha coisas. Vocês são diretores de cinema, né? Vou pensar. Tudo neurótico, né? Não, são zero controlador. Alguma coisa? Esses dias que você tirava para assistir, teve alguma cena que você falou, isso aqui poderia ficar melhor se eu fizesse de uma outra forma, você foi e refilmou? A gente refilmou uma cena só. Que foi uma chegada, quando o Baby e o Ronaldo eles chegam dentro da pensão a primeira vez que eles vão dormir juntos. E ali, porque realmente eu achei que tinha um problema de figuração. Porque também a gente estava entendendo como é que a figuração ia funcionar do filme. Como era um filme que tinha muito a figuração espontânea da rua, né, a gente tinha que entender como é que essa figuração já mais marcada ia funcionar. E ali a gente estava bem ruim, parecia a Vila do Chaves, assim, eles chegavam, né, aí tinha uma pessoa varrendo, cantando uma música, a outra pendurava, oi, bom dia! Então tinha uma coisa bem caricata, assim. Aí eu vi aquilo assim, pelo amor de Deus, tá dando muito errado. E tinha um amigo meu que tinha acabado de perder o pai, tinha vindo me visitar no set, e aí eu falei, cara, eu não consigo fazer não tá nem um chilique aqui hoje, tava bem controlado no dia. Aí eu cheguei na montagem e falei assim, Fabiana, vê se isso aqui deu certo. Ele falou, não, tá horrível. Aí isso a gente refilmou. Mas, assim, teve coisas importantes. Por exemplo, tem uma cena que o Baby reencontra a mãe, depois de muito tempo, e a gente... E tinha um diálogo melodramático, de acerto de contas entre mãe e filho. E a Kelly Campelo, a atriz, ela propôs de fazer a cena toda em silêncio. Isso no ensaio. E tinha ficado muito forte, só que eu tinha ficado muito inseguro se ia funcionar ou não. Então, quando a gente foi pro set, a gente fez assim, vamos fazer as duas opções.
a gente faz a tua opção, a gente faz essa cena toda em silêncio, depois a gente faz a minha opção com os diálogos que eu escrevi. Só que aí eu filmei, quando eu terminei de filmar a versão dela, eu olhei, a equipe inteira tava chorando. Aí eu falei, acho que ela tinha razão. E aí eu falei assim, mas assim, vamos segurar o set, vamos segurar tudo, vamos mandar para o montador, ele monta e a gente decide. Aí ele montou e falou assim, amigo, pode jogar esse diálogo ruim que você escreveu no lixo. Vamos no caminho dela que tá muito mais profundo, tá mais forte, tá mais cinematográfico. Olha, eu gosto muito de montar, eu montei a maioria dos meus curtas, né? Me considero montador, embora eu nunca tenha ganhado dinheiro com isso, nunca fiz isso profissionalmente para os outros, fiz para mim, né? No Malu eu quis ter uma montadora porque enfim, nunca tinha montado um longa, então achei que era um desafio muito grande para mim, né, para fazer sozinho. A Marília Moraes, maravilhosa, foi minha grande parceira, mas o primeiro e o último corte são meus sem ajuda, assim, porque no que terminou a filmagem eu descansei uma semana e falei, agora eu quero montar. E a Marília não podia entrar no filme ainda, ela estava terminando outro filme. Eu fiquei 2 semanas montando o filme sozinho. Então eu fiz o primeiro corte de 2h30 sozinho mesmo, não tinha nem assistente. Fiquei lá enlouquecido montando e já nesse primeiro corte eu cortei 10 minutos do filme. Então assim, zero apego ao que eu filmei, que tem que estar tudo, porque foi difícil de filmar, que nem Érico falou, né? Zero. E aí aí entrou a Marília, a gente fez outros 7 cortes, e aí no 8º corte, eu e a Marília, a gente falou, acho que tá bom, né? Acho que é isso, né? Acho que é isso, acho que o filme tá pronto, né? Tá. E aí a Marília foi fazer outro projeto. E eu fiquei angustiadíssimo, porque eu senti que não tava ainda. Tinha alguma coisa faltando. E aí teve uma noite que eu fiquei até as 3 da manhã, sem conseguir dormir. Literalmente, até as 3 da manhã, olhando pro teto, pensando, o que eu faço? Não tá bom ainda. E aí teve uma hora que eu levantei às 3 da manhã, abri no meu computador o filme e falei, e se eu cortar todo o primeiro ato? O filme tinha 5 atos. Cortei 18 minutos de filme e aí ficou o corte final. Uau, Pedro! Obrigado mesmo. O filme inteiro, assim, 10 cenas. Foram todas embora e aí o filme que vocês veem que começa, a Malu fuma maconha, não sei o que, lê um livrinho e já aparece a filha que está chegando de viagem, a Malu já vai para casa e já briga com a mãe. O filme tinha toda uma introdução, que era o primeiro ato, que era... Não, era um primeiro ato mesmo, não era nem prólogo não, que era a Lili, a avó, aparecia, vinha de viagem com uma mala, aí apresentava a Lili, aí apresentava o Tibira, aí tinha Malu nos advogados brigando com o ex-marido, aí tinha não sei o quê, aí vinha um policial, porque a Lili chamava... Nossa, mas um bando de cena que você via pra nada. E aí um termo que eu uso muito é tesão cinematográfico, sabe? Uma libido cinematográfica, assim. Você tem tesão no que você está filmando? Você tem tesão no que você está vendo? Um tesão cinematográfico artístico? E eu não estava com tesão naquelas cenas. A verdade é essa. Eu estava racionalmente acreditando que elas eram importantes para apresentar para o espectador quem são essas pessoas e aí poder começar as cenas legais mesmo. Bicho, besteira, entendeu? Besteira. Eu acho que é uma coisa recorrente, na verdade, né? Eu lembro que no Baby foi a mesma coisa, a gente tinha aquela sequência de abertura dentro da prisão, da Fundação Casa, depois tinha um longo momento, que eram uns 10 minutos de filme, de situações dentro da Fundação Casa onde se apresentava o personagem. Aí quando eu mostrei para os coprodutores franceses, eu falei assim, o filme começa tão bem, depois vira um filme brasileiro. Eu fiquei com ódio quando eles falaram isso, mas depois eu fiquei investigando, e a gente tem um pouco essa tendência de entender o primeiro ato como esse lugar que a gente vai ter que explicar o personagem, direcionar ele dentro de uma lógica quase de uma introdução talvez que talvez não precise, entendeu? Acho que essa coisa lacunar, essa coisa misteriosa que você produz num filme, às vezes ela vem dessa falta de informação que você dá no início. Você vai descobrindo a Malu, você vai descobrindo as relações ali durante o processo, durante os conflitos, durante o filme em si, né? Então, eu fiquei com raiva, mas depois eu acho que é um exercício mesmo a gente entender, porque... Isso gera tensão e interesse, né? Bom, quem não tirou? Todo mundo tirou, só tem 2 agora. Quem quer tirar? Tira você agora, então. Vou escolher. Não. Ih. O que mudou no cinema brasileiro desde que vocês tiveram a ideia de escrever estes filmes? Quer começar com as idades dos filmes, né? Parece que, assim, em termos de conjuntura, eu não sinto que mudou tanto o cinema. Assim, acho que a gente continua ainda com, talvez, um cinema mais voltado para um certo público mais restrito, né? Esse cinema que vai para festivais e entra em menos salas comerciais depois, e um cinema de grande público. Acho que a gente ainda tem essa divisão. Acho que Ainda Estou Aqui talvez seja um ponto de
de inflexão, assim, no sentido que ele parece que ele traz um pouco o público de volta para o cinema. Mas não sei, eu não consigo ter uma visão assim tão geral da conjuntura do nosso cinema, assim. Acho que talvez só daqui a alguns anos para conseguir olhar para trás. Mas eu já vi o cinema brasileiro acabar, no meu período aqui, pelo menos umas 3 vezes. Ali na Embrafilme foi uma catástrofe. O cinema brasileiro não acaba. A gente... eu não gosto nem da palavra resistência, eu gosto mais, em relação ao cinema, da palavra insistência. Porque a gente tem esse talento, né? E é isso, de repente você acha ali um dinheiro que normalmente não daria para você fazer nada e você faz um filmaço como você fez o Malu. De alguma maneira a gente sempre se reinventa, quer dizer, o sonho da minha vida é que o cinema brasileiro fosse uma coisa constante e fosse considerada como deve ser mesmo, não só como uma manifestação cultural importantíssima, mas uma manifestação cultural que reflete a nossa alma, que reflete os milhares de Brasis que a gente tem e que também viaja, né? Quer dizer, o cinema, na realidade, também é uma questão de soberania, né? Ainda estou aqui, porque eu tenho certeza que quando o Valtinho começou a fazer esse filme, ele jamais achou que ele fosse ser um blockbuster brasileiro, não tenho a menor dúvida. Mas, enfim, não só um excelente filme, como teve o reconhecimento externo, que daí a gente gosta, com o nosso complexo de vira-lata, então, até chegar ao Oscar, né? Fala, Marcelo. Acho que vivemos o mesmo período, né? São filmes que são fruto um pouco de filhos, ótimo, né? Falho. Eu também. Mas você é filho, eu é filho também. Claro. Não, né? Não assuma essa paternidade. Pois é, não. Eu faço essa Não, meu terapeuta direto. vive falando, não fica falando que seus filhos. Ai, gente, de novo, ó, seus filhos são Fala pro filhos. seu psiquiatra para ele se conformar. Porque não os consigo. filhos são... O filme de uma baby, pô. É foda, né? Mas você sabe que uma vez eu tinha um distribuidor americano que, imagina, tinha milhares de filmes que ele... Cara, desculpa, mas it's my baby. It's my né? baby. Você tem 10 filmes para lançar, eu só tenho esse. Eu acho que é filho, sim. Pois então meu filho... Explica para o seu psicanalista. Guilherme, o que mudou? Eu, assim, vendo em perspectiva, eu sou muito filme em São Paulo, mas eu sou muito cria do cinema pernambucano. Assim, boa parte da minha carreira foi no cinema pernambucano. E sou mineiro, de um lugar que faz um cinema que eu admiro muito. Assim, fui filmar uma série lá pro Canal Brasil uma vez para trabalhar com o pessoal que trabalhava no filme de plástico, assim, queria viver o que era essa experiência. E aí o que eu mais noto desde o início que eu comecei a trabalhar em 2005 em cinema, é a descentralização. Isso eu acho fascinante, assim, você ter cinema em Goiás, você ter cinema no Amazonas, no Ceará, no Maranhão, você ter uma produção do Brasil inteiro, assim, que eu acho é o que mais me fascina, assim, de ter essa diversidade regional, assim. Acho que isso é uma conquista importante, acho que é uma coisa que a gente tem que conseguir continuar militando. E negativamente, o que eu mais me assusto hoje, em termos de política pública e de não pensando em mim, assim, pensando em tudo, é o que aconteceu com curta-metragem, assim, a falta de investimento no curta-metragem, diretores e diretoras que assim não passam pelo curta, que já chegam na bomba do longo, pegam uma série, assim, sem ter passado por esse momento que é muito bonito, assim, de você pensar o cinema como exercício de síntese, né, de você sintetizar, que é o que a gente está falando, assim, joga 20 minutos fora porque você não, e sintetiza, assim, chega onde você quer chegar de uma maneira um pouco mais inteligente, mais esperta, assim, mais forte. Então, essa falta de investimento no curta-metragem, essa falta de valorização do curta-metragem, boa parte dos diretores e diretoras que eu trabalhei como assistente foram pessoas que eu conheci fazendo curtas. A gente viajou por festivais, a gente fazia uma turnê, assim, a gente ia vendo uns filmes do outro, a gente ia se interessando pela língua. Você vai desenvolvendo a linguagem. Os meus curtas são muito parecidos com os meus longas, assim. Eu imagino que os de vocês também, assim. Eu conheço, assim. Então, tem uma coisa que vai se formando ali no curta-metragem e me assusta essa falta de carinho, de olhar e de investimento no curta e no desenvolvimento.
Concordo plenamente. Porque o Corpo Elétrico foi um filme escrito sem dinheiro para desenvolvimento e o Baby eu tive 2 anos para trabalhar no roteiro do filme, assim, espaçado, mas assim, fiquei 2 anos integralmente escrevendo. O Corpo Elétrico, eu estava fazendo casting do Aquarius, tendo que finalizar a versão para filmar. Porque eu tinha que pagar a conta, tinha que fazer casting e não tinha dinheiro para desenvolvimento. Então, assim, essa mudança que o desenvolvimento dá para a gente, da gente poder sentar, fazer as pesquisas e trabalhando, assim. Então, é olhar para essa parte ali um pouco dos primórdios ali da nossa formação como cineasta com um pouco mais de carinho, tanto no desenvolvimento quanto no curta. Eu acho que é isso que hoje me assusta negativamente do rumo que a gente está tomando enquanto políticas públicas de cinema. Bom, estamos aqui com os nossos diretores que têm elencos extraordinários. Inclusive, todos os filmes estão concorrendo no Otelo de melhor ator e melhor atriz. Então, queria que vocês me dissessem como foi o trabalho de preparação de ator, a direção de ator, se vocês trabalharam com preparador de elenco, se não, se era com vocês. Olha, eu sou muito apaixonado pela arte da direção de atores, né? Foi o que me trouxe para o cinema, na verdade, né? Eu sou filho de atores, né? Meu pai, minha mãe e 3 irmãos atores. Então, cresci em cochê de teatro, set de filmagem, né? Set de gravação. E eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe ficava assistindo novela com a gente e ela ia dizendo, essa aí é péssima. Essa aí preste atenção nessa aí, essa garota é boa, preste atenção nela aí. Cresci aprendendo a amar os atores, eu me sinto muito à vontade com atores, né? Mais tarde eu fiquei em dúvida quando eu era jovem, assim, tinha 16 anos, eu decidi que eu queria me tornar diretor. Mas eu tinha dúvida se eu queria ser diretor de cinema ou de televisão, ou de cinema ou de teatro. Eu preferia o cinema, eu era mais apaixonado por cinema, mas eu tinha um preconceito. Eu achava que no cinema eu não ia ter tanto espaço para trabalhar com os atores. E eu já tinha esse sonho, já tinha lido Stanislavski com 16 anos e tal. Então eu já queria trabalhar mais com atores. Então eu achava que talvez no teatro eu tivesse mais esse espaço. E aí com 18 anos eu fui assistir Faces do Cassavetes, no Odeon. E aí eu disse, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar em cinema, mas nesse nível de discussão atoral, sabe? Mas, assim, realmente é um filme, o Malu, que é muito baseado na direção de atores, né? Meu trabalho como diretor é muito em cima da direção de atores. A gente teve 3 semanas de ensaio, foram 3 semanas de filmagem, 3 semanas de ensaio. E o que eu fiz, basicamente, não é nenhum grande segredo, é Stanislavski básico, adaptado por Cassavetes, e eu chupei dessas 2, né, fontes. Que eu fiz foi o seguinte, eu pedi para as atrizes não decorarem o texto, né? Chegarem no primeiro dia de ensaio tendo lido o roteiro no máximo 2, 3 vezes, sem ficar estudando muito obsessivamente o roteiro, porque eu queria trabalhar com improvisações. Então a gente passou 3 semanas improvisando o texto, a gente lia cronologicamente, né? Lia cena 1, a gente lia uma vez, só uma vez. Entenderam a situação? Tá claro? Vamos lá, vamos improvisar. E improvisava, tá legal. Sinto que chegamos num lugar que vocês entenderam a lógica dramatúrgica, emocional, sentimental da cena. Não precisa ficar incrível. Então, quando começou a ficar legal, ok, parou. Vamos para a próxima cena. Cena 2, cena 3, cena 4, a gente ensaiou as 117 cenas do filme assim, improvisando. Aí a gente parou, tinha uma semana de, entre muitas aspas, folga. Foi uma semana que eu pedi para as atrizes, aí sim, decorarem o texto. E aí sim é decorado, não tem... Mas o texto... Primeiro ou o texto que foi virando durante essas leituras? O texto mudou pouco, mas mudou com essas improvisações. Eu filmava tudo e de noite eu revisava o roteiro e ia, né, inserindo algumas coisas que apareciam. Por exemplo, tem uma frase que eu amo no filme que a Lili, a senhorinha Lili, pega uma bromélia e fala: "Você sabia que a bromélia, para ficar bonita, precisa sofrer?" Eu amo essa frase. Isso é a improvisação da Juliana. Opa, peguei, assimilei. Então tem coisas assim que a gente traz, né, dessas improvisações que são muito legais. Mas a base do roteiro é o que está lá. E aí a gente filmava muito, muito pouco. Era assim, tudo take 1, take 2, take 1, take 2, take 1, take 1, take 1, take 2. A gente quase não repetiu mais do que 2, 3 vezes, porque as atrizes estavam muito preparadas, elas estavam muito entendendo emocionalmente o que tinha que acontecer ali. E eu não trabalhei com preparador de elenco, nem com diretor de elenco, com produtor de elenco. Eu fiz a produção de elenco e a preparação de elenco eu mesmo.
não tinha nem assistente para isso. Foi muito assim, muito bacana por um lado, porque era muito eu com as atrizes, sabe? A gente ficou muito concentrado e viramos um grupo de amigos, na verdade. Até hoje a gente está muito amigo. Eu também trabalho com os atores nos ensaios. Mas você era produtor de elenco. Eu trabalhei... Quer dizer, não preparador, mas produtor. Trabalhei muito tempo como diretor de elenco, fiz muitos filmes que me orgulho bastante. Sempre tive muito interesse. Eu fiz um curta uma vez e eu não gostei de como eu dirigi os atores no curta. Foi o segundo curta ficcional que eu fiz. E aí eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa de formação. Aí eu comecei a fazer curso de teatro como ator. E eu fiz vários cursos de teatro como ator, fui aprendendo o que era Stanislavski, fui aprendendo técnica a mais, né? Fui estudando todas as técnicas possíveis e aprendi muito nisso, com esses cursos que eu fui fazendo, para ter essa autonomia de eu preparar o elenco junto com os atores, né? Então a gente fez muito ensaio, tanto no Corpo Elétrico como no Baby, às vezes muito fora da cena em si. Então a gente fazia caminhadas por São Paulo, a gente fazia situações na rua, improvisação na rua. E essa coisa da pesquisa é muito importante para mim. Eu venho da antropologia. E eu sempre também, nos processos de produção de elenco dos meus filmes, eu procurei atores e atrizes que tinham esse interesse de pesquisa. Eu acho que tem toda essa parte que o Pedro cita, que eu acho que é um método realmente para o realismo mais eficiente mesmo. Eu trabalho parecido, assim, a gente lê o roteiro juntos, a gente abandona o roteiro e a gente retoma o roteiro antes de filmar. No Baby teve coisas muito bonitas, assim, a gente queria muito entender essa coisa da dissociação das famílias de uma pessoa que ia para o sistema socioeducativo. E aí o João Pedro começou a fazer uma oficina de pizza com os meninos da Fundação Casa. E aí no último dia os pais vinham visitar e ver o resultado que os meninos tinham feito, que era pizza. E nenhum pai apareceu. Então, esse dia a gente entendeu o personagem. Olhando para os meninos, conversando com os meninos, a gente entendeu. Eram 10 meninos que passaram um ano ali aprendendo como fazer pizza. E aí o último dia era o dia para você oferecer a pizza para os seus pais, e seus pais não foram. Então essas coisas assim do processo de pesquisa, elas vão ajudando muito. Porque não é uma história... tem coisas muito pessoais do filme, onde eu estou filmando, algumas coisas cifradas de história de amor que eu vivi, mas os personagens em si estão num contexto social que não é o meu. Então esse processo de pesquisa ele é muito importante. Mas é que eu acho muito importante no seu filme o quanto os dois corpos dos dois personagens principais são diferentes, sabe? Sim. O Baby é mirradinho e o Ricardo é um gigante, né? Pelo menos ele parece na câmera, né? Ele me lembrou o Ali do Medo Devora a Alma, sabe? Sim. Tem um porte, né? E eu não sei, eu queria entender, porque os dois são excelentes atores, são perfeitos nos personagens, então não sei até que ponto esse physique foi importante para você ou foi uma grande coincidência que acabou dando certo. Não, foi uma coisa que estava já no roteiro. Inclusive, o Baby vinha um pouco dessa coisa, dessa figura que tinha uma outra presença do que ele. E tem vários jogos desse no filme. Ele tem um outro cliente que dentro do filme que ele encontra, que também é um homem mais gordinho, que é o Alex, um ator fenomenal. Assim, foi uma cena muito emocionante de filmar. Então, o Baby está o tempo todo um pouco jogando essa fragilidade dele junto com corpos, né, tem uma outra conformação. E é isso, assim. E eu lembro que no processo de casting, uma das fases finais, eu conversei com os atores sobre a questão da violência. E o João Pedro falou, cara, eu tenho muita dificuldade de manifestar a violência, de fazer uma cena com violência. E o Ricardo introduziu, por exemplo, o boxe dentro do filme. O Ricardo estava praticando boxe e falou, cara, vamos fazer boxe com você. E a gente acabou inserindo isso dentro do filme, né? Que era justamente essa contraposição. O João Pedro ele fez aula de voguing, né? Porque tinha esse grupo do voguing. E ali ele se dava muito bem. Mas esse lugar da violência, ele chegou via uma proposição do Ricardo, que era essa proposição do macho, do forte, do grande. O Ricardo tem 1,85 m, assim, um cara realmente muito forte, né? Então, e a grande desafio, assim, era como é que o Baby se mostraria forte em relação a ele. Né? Que tipo de jogo que ele teria, de proposição de corpo para desafiar o Ronaldo. Então, esse aí que era o desafio um pouco desse encontro dos dois. Eu tive preparadora também de elenco e foi eu tive um tempo curto, né, de 15 dias para fazer essa preparação. E eu dividia o tempo com ela. Ela trabalhava com eles no período da manhã e eu trabalhava à tarde. Então, ela trabalhava exercício, eu trabalhava basicamente mais, né, com eles. E à tarde eu concentrava nas cenas específicas do roteiro, porque eu sabia nos diálogos que você não muda. Sim, eu sabia que era importante
ter o tempo certo, as pausas, né? Essa musicalidade, essa fluência ali. Era importante que se eu fosse tentar conseguir isso na filmagem, aí sim eu poderia me atrapalhar bastante ali em termos de tempo, né? Então, eu ensaiei muito com eles as cenas específicas já com aquele texto, né? E isso foi esse tempo dividido, né? O período da manhã com a preparadora e o período da tarde comigo durante 2 semanas. E a preparadora não foi para o set? A preparadora não foi para o set. É Quem é que fez? Luciana Canton. Porque, assim, sei lá, o trabalho com os atores realmente é fascinante. Às vezes eu fico um pouco surpresa que alguns diretores deleguem isso, né? Porque Sim. no fundo, é o seu filme, né? Gente, muito impressionante a transição que a Yara... Eu não sei se a Yara tinha feito alguma coisa, algum protagonismo antes no cinema, mas acho que não, né? Não. Acho que é muito impressionante. É uma grande atriz do teatro paulista, né, e mineiro, mas ela no cinema tinha feito só papéis pequenos e pouca coisa, televisão também. É a primeira protagonista dela no audiovisual. Quer dizer, acho que ela fez um curta como protagonista, há muitos anos. Eu lembro de ter visto ela no teatro muito tempo atrás, assim, era gigante, mas assim, alguns atores não conseguem fazer essa transposição rápida, né? Precisa de uma adaptação. E ela faz, parece que ela nasceu ali no... Foi incrível, foi incrível. Foi um processo muito bacana porque a gente tinha um vídeo da Malu, uma entrevista com a Malu Rocha real. E aí eu falei para ela, eu tenho esse vídeo, tem 1h30 de entrevista com a Malu na casa dela, a casa que é retratada no filme, que a gente, né, retrata no filme em outra locação, mas a casa que não tinha telhado, que tinha goteira, que não sei o quê, onde ela queria construir o teatro. E ela falando, aqui eu vou fazer um teatrinho, não sei o que, não sei o quê, aqui eu vou botar um projetorzinho, tinha tudo isso, que eu usei muito para ajudar no roteiro. E aí eu falei para a Yara, eu não vou te mostrar esse vídeo durante 2 semanas. Na 3ª semana eu te mostro. Ela, não, me mostra que eu quero ver, Pedrinho, por favor, me mostra o vídeo. Não. Porque eu sou muito cabeça dura com uma coisa. Eu detesto biopic em que você sente que o ator está imitando, sabe? O jeitinho de falar e de se mover do personagem real, que todo mundo sabe como é que é, então todo mundo fica querendo ver aquele jeito, sabe? Eu detesto isso, porque aí eu fico olhando pro truque. Olha como ele faz o jeitinho da mão, olha só como a voz dele está parecida. Porra. E quando ela viu, ela fez vários cliques, várias coisas. Ela falou, cara, várias coisas foram muito boas, mas entendi o que você propôs. Realmente agora eu já sei quem eu sou para poder me inspirar na Malu. Ela é incrível, ela é uma atriz fenomenal, realmente. Mas eu acho, no Baby, eu acho o trabalho do Ricardo e do João incrível também. É palpável. Eu acho que isso é uma parte importante do sucesso do filme, a química entre os dois. Teve uma outra fase anterior também, que era uns testes coletivos, que era o Baby contra os amigos do Vogue. Porque eu não queria que ele fosse engolido por essa galera, porque essa galera é muito exuberante. Sim. E aí eu jogava os atores ali e você tinha que se virar, entendeu? E era shade, era RuPaul ali, assim, era pesado. E aí, cara, tinha que segurar a onda. Então era isso também. Você vai fazendo um tipo de metodologia de teste que vai te empurrando para uma coisa que... eu acho que é isso, assim, eu acho que tem muito... Não porque eu fui diretor de elenco há muito tempo, mas assim, muito do sucesso do filme tá nisso, do sucesso, dessas escolhas do seu filme, dos nossos filmes, assim, de você poder escolher... Estamos falando de super elencos aqui, né? Diretores queridos, estamos chegando aqui ao fim do nosso papo. Vamos fazer que nem o Jô Soares. Mas queria primeiro agradecer muito a presença de vocês, porque é importante a gente também falar do cinema brasileiro, o assunto que é praticamente a nossa cachaça. Queria desejar boa sorte para vocês na quarta-feira. Nos veremos no Prêmio Grande Otelo. E boa sorte para todo mundo. E mais uma vez, obrigada pelo tempo, principalmente pelos filmes que vocês fizeram. Muito obrigado. Meu nome é Marcelo Caetano. Eu sou Érico Rassi. Eu sou Pedro Freire. Eu me chamo Renata de Almeida Magalhães. Obrigada por estar assistindo. Diretores em Cena. Programa Diretores em Cena. Academia Brasileira de Cinema. E do Adoro Cinema aqui no YouTube. E do Adoro Cinema no YouTube. Porque a gente adora cinema, né?
Música